Olá, bem-vindo ao canal Developer Plus. Este é o 30º vídeo do curso de React Native. E neste vídeo você vai aprender como usar o componente DatePicker. Mas para que serve esse componente? Esse componente é usado para exibir um calendário na tela do celular para o usuário escolher uma determinada data para um determinado propósito dentro do seu aplicativo. Então, para entender melhor, eu separei algumas telas aqui de alguns aplicativos que usam calendário. Por exemplo, esse é um aplicativo de controle financeiro. E ele usa um calendário para o usuário escolher uma data de vencimento do boleto, de pagamento de uma conta. Tem outra aqui que é um aplicativo de viagens. E através de um calendário, o usuário pode escolher a data da partida, da viagem e a data de retorno. E aqui uma outra tela de um aplicativo de produtividade, que é um aplicativo de lista de tarefas. Ele também usa calendário para o usuário escolher, por exemplo, um determinado dia para ele executar uma determinada tarefa. Então, a maioria dos aplicativos usa calendário para um determinado propósito que envolve data, agendar um evento ou algo parecido, tá bom? Então você pode em um determinado momento precisar colocar um calendário no seu aplicativo. Então aí eu vou te ensinar como você usar o componente DatePicker, que é exatamente para isso. Vai mostrar um calendário para o usuário selecionar uma determinada data, tá? Então, para usar esse componente, você pode baixar ele usando o npm, que é o Node Package Manager, gerenciador de pacotes do Node. É só você entrar na pasta do seu projeto. Aqui já estou na pasta do meu projeto e executar o comando npm install e o nome do pacote que você quer instalar. No meu caso é o React Native Date Picker. Quando você executar esse comando, ele vai começar a baixar esse pacote dentro do seu projeto. No meu caso, aqui em meu projeto, eu já baixei. E aqui na pasta Node Modules, ele está aqui. Só procurar. Ó, acabou de baixar. React Native Date Picker. Então significa que ele já está visível para o meu projeto. Então eu posso importar e usar. Então vamos lá para o VS Code. Aí eu tenho o esqueleto de um aplicativo principal, né? Aqui tem a classe app. E aqui eu tenho uma view que não tem componente nenhum. Por isso que no emulador tem uma tela em branco. Aqui embaixo eu já defini um estilo que eu estou aplicando para a minha view principal. Esse estilo está usando o Flex e está colocando Justify Content Center e Align Item Center. Eu estou usando isso para quê? Porque eu quero colocar a caixa do calendário bem no centro da tela. Então aí ele vai alinhar tanto na vertical quanto na horizontal. Ele vai aparecer no centro. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é importar o componente DatePicker. Para isso a gente pode vir aqui e usar o import DatePicker from. E aqui o nome do pacote que a gente acabou de baixar, que é o React Native Date Picker. Agora vem uma parte importante. Esse componente ele precisa de uma data para gerenciar essa informação. Como essa data vai ser uma informação do meu componente e ela pode mudar, eu tenho que usar uma variável state. E o que é essa variável state? Essa variável state é usada para armazenar as informações do estado do meu componente. E se aplica no meu caso, por quê? Quando eu abrir o calendário, eu posso colocar uma data inicial e aí o usuário ele vai escolher a data que ele quer. Então vai haver uma mudança de estado, de informação da data inicial para a data do usuário que ele escolheu. Então sempre quando você vai mudar o estado do seu componente, quando a informação vai mudar, você usa a variável state para gerenciar isso, tá? Então a primeira coisa é você precisa iniciar o state com algum valor. Por exemplo, você abrir o calendário, ele tem que mostrar uma data inicial que você escolheu ou a data do dia. Então essa vai ser uma data inicial. E o ideal é você sempre inicializar a variável state no construtor.
Por que no construtor? Porque o construtor ele é a primeira coisa que é executada antes do componente ser renderizado na tela do celular. Então é o lugar mais apropriado para você inicializar state. Então aqui no código eu vou criar um construtor. Então logo acima da função render eu vou colocar construtor. O construtor ele recebe como parâmetro props. Esse prop são os parâmetros do seu componente. Ele é usado para repassar informações para o seu componente através desse parâmetro de prop. Agora uma coisa importante, a classe principal aqui é app, só que na verdade ela é uma subclasse de component. Por quê? Porque ele estende component. Então na verdade component é a classe pai ou a classe base, né? Então como eu coloquei um construtor e o meu componente está recebendo informações através de props, o ideal é repassar essas informações para o componente pai ou componente base, aqui, né, component. Então, para fazer isso, é só chamar super e repassar o props. Tá? Isso aqui é bom fazer porque para não quebrar as informações e manter a coerência da sua aplicação. Aí isso evita que aconteçam bugs no seu aplicativo. E agora a gente vai declarar a variável state. Aí é só você colocar this.state. E agora você pode setar state com um objeto que vai conter informação da data, que pode ser uma data inicial, né? Então eu vou criar um objeto com uma propriedade date. Eu coloquei date, mas você pode colocar o nome que você quiser. Então aqui você pode colocar uma data inicial. Como nós estamos em agosto, você pode colocar uma data que pode ser o início do mês. Então você colocaria 1º de agosto de 2019. Tá? Então eu vou te mostrar que quando o calendário for exibido, ele vai aparecer setado nesse dia, 1º de agosto de 2019. Mas se você quer que o calendário apareça e use a data do dia, então você coloca aqui, ó, vazio, tá bom? Porque o componente ele vai entender que você quer que pegue a data do dia que o usuário está usando o aplicativo, tá bom? Aí eu vou mostrar onde a gente vai colocar essa informação lá no componente datePicker, tá? Pronto, o principal a gente já fez. Usando a variável state para guardar um objeto que tem uma propriedade date, que vai ser a data inicial do nosso calendário que vai ser exibido para o usuário, tá bom? Então agora chega o momento da gente usar o componente datePicker. Então aqui na função render, dentro do componente view, eu vou declarar o datePicker, tá bom? Como ele está dentro de uma view com estilo container, que eu criei ali embaixo, então o datePicker ele vai aparecer no centro da tela do celular. Então vamos lá, vou declarar aqui datePicker. Pronto. Agora você precisa setar algumas props, né? Algumas propriedades que vão dar aparência e funcionalidade para esse componente. Então aqui o componente ele aceita uma prop style e aqui eu vou usar essa prop style para definir o tamanho, o comprimento desse componente. Eu vou colocar width 200, tá? Então quer dizer que a caixa de texto, né, que vai ativar o calendário, ele vai aparecer aqui no meio, com o ícone de calendário aqui no meio, e esse comprimento 200, tá? Vai ficar bem aqui. Agora tem outra pop que é o date. Esse date
ele é a data inicial que vai aparecer lá no calendário. É por isso que a gente criou um state aqui, tá bom? Então, como que você faz para usar esse date que está vazio, né? É só acessar a variável state. Você usa usando this.state. Ó, já aparece a propriedade aqui, ó, date. É só escolher, pronto. Quando esse componente for renderizado, aqui em date ele vai verificar que data inicial ele quer usar. Ele vai ver aqui, está vazio. Ah, ele quer que eu use a data do dia, então vai usar a data do dia, tá bom? Aqui tem outra prop, que é o formato. O formato, você define o formato da data, tá? Então eu vou colocar aí o mais comum, né? Que é dia, mês e ano, tá bom? Você poderia colocar mês, dia e ano, né? Formato americano, mas esse é o ideal. Dia, mês e ano com 4 dígitos. E agora tem outra prop que é o min date. Tá? Para que serve essa prop? Ela é usada para você definir um intervalo de datas, porque aqui você vai ter o min date e aqui você vai ter o max date. Mas o que significa esse intervalo de datas? Você pode definir uma data mínima e uma data máxima, ou seja, até essa data é a faixa de valores que o usuário pode usar. Por exemplo, eu posso colocar a data de 10 de julho de 2019. O que significa isso? Que o usuário ele só pode escolher data a partir de 10 de julho de 2019. Se ele tentar escolher uma data no começo de julho, por exemplo, 1º de julho, ele não pode. E vou mostrar no celular, no emulador, o calendário ele fica indisponível, ele fica cinza. E o max date também. Eu posso definir, por exemplo, uma data para o final do mês, que é 30 de agosto de 2019. Então, isso também significa que o usuário não vai poder escolher uma data de setembro, por exemplo, a 15 de setembro de 2019. Por quê? Porque o limite é até 31 de agosto de 2019. Então, o mês de setembro, o calendário não vai deixar o cliente usar. E aí eu vou mostrar isso também lá no emulador. Então isso é bom para você definir uma faixa de controle de data. Por exemplo, você está reservando uma viagem, então é um aplicativo de viagens, e você precisa fazer uma reserva. E não tem reserva antes de julho, está tudo ocupado. Então você deixa mini date 10 de julho, por quê? Porque antes disso acabaram as reservas, tudo ocupado. Então é bom para você controlar o uso da escolha, né? Controlar a escolha que o usuário vai fazer. E agora vem a última prop, né? Que é a principal, que é a onDateChange. Para que serve esse onDateChange? Essa prop ela detecta quando o usuário escolheu a data que ele precisa, né? Quando o componente é renderizado e o calendário é mostrado, ele vai mostrar a data do dia, por causa do date, né? Vai mostrar a data do dia. E quando o usuário clicar e escolher uma data, essa prop ela vai perceber. Então aqui a gente tem que definir uma função para a gente falar o que o aplicativo tem que fazer com a data que o usuário escolheu. Então aqui a gente tem que criar uma função para fazer isso, tá bom? Então eu vou criar aqui uma função logo abaixo do construtor. Vou chamar de selectDate. Ele vai receber como parâmetro a data que o usuário escolheu. Então esse parâmetro eu vou chamar de date.
Então antes da seta é o parâmetro, depois da seta é o corpo da função. É o que essa função vai fazer, né? Então o que eu quero fazer? A data inicial aqui está vazio, tá? Como o usuário escolheu uma data, eu preciso guardar essa data para o meu aplicativo utilizar. Seja para fazer um agendamento, seja para guardar do banco de dados lá no servidor, eu preciso guardar essa informação, pegar a data que o usuário escolheu. Então eu tenho que setar a variável date que estava vazio, ou que tem que colocar o valor com a data do usuário. Então eu tenho que acessar a variável state para fazer isso. E tem uma função específica para isso, que é o this.setState. Então no parâmetro do setState, você passa um novo valor do date que você quer armazenar. Então você usa date. Então esse date é o nome da propriedade que você definiu aqui no construtor, tá? E aqui você passa um novo valor. Eu vou passar date. E esse date aqui é do parâmetro que o onDateChange está passando, tá? Pronto. Aí eu defino o novo valor da data que o usuário escolheu, tá bom? Então, sempre quando você vai manipular a variável state, você tem que usar setState. O único lugar que você acessa diretamente é no construtor, do jeito que eu fiz aqui. This.state recebe objeto. Fora disso, sempre você usa setState. Por quê? Se você usar setState, o React Native sabe que o estado do seu componente mudou. E se mudou, ele pode renderizar de novo. Então aqui, onDateChange, eu vou chamar a função que eu acabei de criar. Então eu chamo como? This.selectDate. Pronto. E aqui nesse momento eu não estou executando a função, tá bom? Eu só estou passando uma referência da função. É por isso que eu não uso parênteses, tá? Porque eu não estou executando a função. Isso aqui é uma função de callback. Eu só passo a referência da função, o nome dela. E aí o componente datePicker vai usar somente quando o usuário escolher a data. Então pronto, o componente datePicker está ajustado, está definido. E agora, para ficar mais visual, eu vou apresentar na tela a data que o usuário escolheu. Para isso eu vou usar um componente texto, tá? Então aqui eu vou importar o componente texto. E aí eu vou colocar um componente texto logo abaixo do componente view. Eu vou colocar aqui, ó, componente text. E aí no componente texto eu vou usar o state, porque o state ele tem a data que o usuário escolheu. Então para acessar é this.state.date. E aí eu vou colocar um estilo nesse componente. Eu vou colocar style, font size 25 para a fonte aparecer mais apresentável, né? Então pronto. Agora para entender exatamente como que o aplicativo é executado, quando ele for aberto lá no emulador, a primeira coisa que ele vai executar é o construtor. Aqui ele vai setar a variável state com o objeto que tem a propriedade date, só que aqui ele está vazio, tá bom? Logo depois ele vai chamar a função render. A função render é para renderizar esse componente app na tela, ou seja, ele vai montar o layout da tela no aplicativo. Então aqui ele vai montar o datePicker, ele vai colocar um tamanho para o datePicker, o formato, a faixa de valores e o onDateChange preparado para receber, para fazer a ação quando o usuário escolher a data. E aqui date ele vai setar a data inicial, então ele está setando o date da variável state. Como está vazio,
Ele vai apresentar a data do dia, tá bom? Aqui também ele vai apresentar um componente texto. E aí ele também, assim como o date, ele vai apresentar a data logo abaixo do calendário. Só que como a data está vazio, ele não vai apresentar nada, tá bom? Pronto, o aplicativo foi montado. E aí quando o usuário escolher a data que ele precisa, essa própria onDateChange vai detectar. E aí ele vai chamar a função selectDate para a gente fazer alguma coisa com a data que o usuário escolheu. Então quando a data chegar aqui, o que eu vou fazer nessa função, né, como parâmetro? Eu vou guardar na variável state, lá em date. Então eu coloco um setState. Então na verdade o date ele vai mudar de vazio para a data que o usuário escolheu. E aí quando ele faz isso usando o setState, porque essa variável é gerenciada pelo React Native, quando você chama setState, ele percebe, opa, a data mudou, não tinha data, agora tem uma data. Então quando ele percebe que o estado do componente mudou, ele tem que renderizar de novo o componente. Então ele chama a função render de novo, tá? Então ele vai montar o date picker e o text de novo na tela. Quando ele for montar, em date, ele vai pegar um novo valor de date, que vai ser o que o usuário escolheu. E mesma coisa o componente text. Quando ele for montar, ele vai acessar a variável state e vai pegar qual é a data que está definida lá. É a data que o usuário escolheu. Então nessa segunda renderização, quando ele for montar esse componente pela segunda vez, ele já vai usar aqui em date e date o valor escolhido pelo usuário, tá bom? Então vamos ver isso acontecendo lá no emulador. Vou salvar. Vamos carregar aqui no emulador. Pronto, carregou. Então dá para ver que ele criou aqui uma caixa, né, onde tem a data do dia. Tá vendo aqui, ó? Quando ele renderiza pela primeira vez date, ele está vazio. Então o componente datePicker sabe, opa, ele quer que eu exiba a data do dia. Então ele está exibindo a data do dia que eu estou gravando esse vídeo, né, que é 17 de agosto de 2019. Ele coloca aqui um ícone do calendário também, tá? Aqui ele colocou o componente texto. Ele deveria estar aqui embaixo do calendário, né? Mas ele está, só que ele não está aparecendo por quê? Porque como o date está vazio, ele não está exibindo nada, tá bom? Ele vai passar a exibir na segunda renderização, quando eu escolher aqui uma data, tá bom? Então, para chamar o calendário, você pode clicar aqui ou nessa caixa ou no ícone, tá bom? Vou clicar aqui na caixa, pronto, aí ele abre o calendário. E agora a gente consegue perceber, lembra que aqui tem uma faixa, ó, data mínima 10 de julho. Então se eu voltar ao calendário, ó, voltou para mês de julho, então dá para perceber que ele pode escolher até o dia 10 de julho. O dia 9 está cinza, ou seja, não está disponível. Por quê? Porque eu coloquei na data mínima até o dia 10. E aí, ó, a barrinha aqui à esquerda some, eu não posso mais voltar no calendário. Mesma coisa, data máxima 31 de agosto. Então se eu avançar no calendário, aqui em agosto, aparece 31 de agosto. Só que aqui a barra para avançar à direita some. Eu não posso entrar no mês de setembro. Por quê? Porque eu coloquei até a data máxima de agosto. Então aqui você controla a faixa de valores, né, ou de datas que o usuário pode escolher, tá bom? Isso é muito usado para reserva. Se as reservas estão disponíveis numa determinada data, você seta aqui a faixa de valores disponíveis, tá bom? Então o que eu vou fazer? Eu vou escolher a data, o último dia de agosto, que é a data 31. Vou clicar aqui, 31, e vou colocar OK. Eu estou escolhendo 31 de agosto, OK? Pronto, agora ele mudou. Tá vendo? Ele está no formato dia, mês e ano. O ano está com 4 dígitos. Então aqui ele colocou 31 de agosto de 2019. Foi o que eu escolhi. Aqui o onDateChange ele passou a data para essa função. Essa função mudou o valor de date. Quando ele muda,
o React Native pede para renderizar de novo. Quando ele vai renderizar pela segunda vez, o date aqui já está com o valor novo, então ele vai exibir 31 de agosto, que é o que escolhi. E em texto, quando ele vai renderizar de novo, ele também vai colocar o valor que está em date. Eu atualizei esse valor na função selectDate. Então agora ele vai passar a exibir um valor que estava vazio antes. Ele vai exibir 31 de agosto de 2019. Então, através dessa variável, você armazenou o novo estado do componente, que é a nova data. Então, aí, essa data você pode usar no processamento do seu aplicativo, enviar isso para o servidor para guardar na base de dados, no cadastro do usuário e por aí vai, tá bom? Então, esse calendário é muito importante porque você pode precisar, tá bom? Então, espero que você tenha entendido. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Tem muito mais conteúdo como esses vindo por aí. Então dá um like, compartilha se você gostou. Obrigado por ter assistido até o final. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!